aqui, eu quero conversar com você sobre um assunto bem importante e que faz parte da nossa base como igreja, como povo de Deus. Eu quero falar sobre um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 5. Então, nesse livro de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, do capítulo 5 até o capítulo 7, é chamado o famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como alguns falam. Esse sermão, até porque falam de sermão, né? Quando a gente ouve sermão, a gente, puxa vida, lá vem um sermão. Na minha época lá de juventude, levar um sermão era levar um xingão. A minha mãe vinha, a minha avó vinha dar um sermão, já era, tu não lavou a louça direito, tu não limpou a casa direito, tu não varreu o pátio. Então, isso aí era o sermão, né? Mas quando fala em sermão, está falando de palavras que saem diretamente da boca de Deus. Porque Jesus ali, nesse momento, ele estava num monte. Por que ele estava num monte? Porque tinha muita gente para ouvir. Tinha muita gente para ouvir. E ele não tinha um equipamento de som como nós temos agora. Então, a acústica que era utilizada era a acústica natural. E a acústica natural é quando você está num terreno um pouco mais elevado para falar para as pessoas que estão à volta. Então, ele chegou num monte, num local mais afastado, com uma acústica adequada para poder falar às pessoas. Então, por isso que a localidade é importante, porque era um local, sabe, eu fico imaginando assim esse Sermão do Monte. Sabe quando tu vem na mente aquela cena de um monte verde, assim, todo mundo sentadinho em volta, umas mesinhas com um piquenique, aí já começa a imaginar, né? Mais ou menos como se você vai visitar ali o Jardim da Paz, ali, né? Jardim da Paz é o conceito de cemitério-parque. Por quê? Porque a grama está sempre verdinha, né? Está sempre cortadinha, está sempre cuidado, né? Mas é mais ou menos isso, quando você imagina assim, um local, sabe, agradável de você sentar para ouvir alguma coisa. Mas a realidade daquele momento não era bem essa. Primeiro, que não tinha essa grama verdinha. Segundo, que o Monte das Oliveiras, onde ele estava, né, aliás, não era o Monte das Oliveiras, era outro monte ali, me fugiu o nome agora, mas era um outro monte, era um outro local, que a vegetação dele não tem essa grama verdinha. Então, imagina, era um monte de gente, tudo ali querendo ouvir, cada um querendo chegar mais perto, e você ali procurando o melhor lugar para ouvir, para escutar Jesus. Então, esse sermão que ele falou, havia uma expectativa no povo para saber qual era o ensinamento dele. As pessoas iam a ele para saber o que ele vai falar, o que ele vai ensinar. Por quê? Porque havia a promessa de um profeta. Havia a promessa de um Messias. O povo estava aguardando esse Messias, estava aguardando esse profeta. Estava aguardando esse libertador, vamos dizer assim, esse novo Moisés que surgiria para libertar o povo. Porque quando Jesus está falando isso, o contexto lá em Jerusalém era de um povo judeu sob o domínio de Roma. Então, Roma dominava tudo. Roma era aquele império que dominava, e eles estavam esperando um libertador, e quem sabe seria esse que chegaria lá, pediria fogo do céu e iria queimar todo o exército romano, ia queimar os inimigos. Essa era a expectativa deles. Um libertador, um guerreiro, sabe, um super-herói, alguém que fosse libertar eles. E aí tinha aquela expectativa, puxa vida, e agora? Qual seria a mensagem desse homem? Qual seria a mensagem desse profeta? Qual seria esse novo ensinamento que ele vai nos dar? E Jesus, então, nesse famoso sermão, se você analisar ponto por ponto, ele faz exatamente um resumo de tudo aquilo que eram a lei e os profetas. Nós vamos falar um pouco hoje aqui sobre o início disso, quando ele começa a falar sobre as famosas bem-aventuranças. Então, todo mundo sabe, bem-aventurados, bem-aventurados. O texto das bem-aventuranças é o texto preferido que todo mundo quer ler no livro de Mateus. Todo mundo quer ler as bem-aventuranças, né? Porque se fosse vamos dizer assim, as mandingas lá, os negócios que vão te quebrar no meio, ninguém quer ler. Mas como é bem-aventurança, vamos embora, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso e vamos observar um pouco o que nos desafia isso.
Será que é somente bem-aventurança, no sentido de que tudo vai dar certo? Nada mais vai dar errado? Tudo vai ir às mil maravilhas? Vamos descobrir isso juntos aqui e vamos ler Mateus capítulo 5. Vamos ver aqui no versículo 1. Então diz assim o texto: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Se o Júlio for projetar, é a Almeida 21. Essa aí é a revista atualizada, né? Mas estou usando a Almeida 21. Diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, e havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha só. Se a gente for analisar esse texto de uma maneira superficial, de dar uma corrida por cima, a gente vai verificar uma coisa. Todo mundo busca o quê? A bem-aventurança. Essa palavra bem-aventurado significa aquele que é mais do que feliz. Então a gente começa a aprender um conceito que Jesus falando assim, ó, se você quer ser mais do que feliz, mais do que alegre, mais do que contente, mais do que satisfeito, você quer ser bem-aventurado, aí ele tem ali uma lista de requisitos. Qual é a diferença de feliz e mais do que feliz? A gente pode analisar isso de uma maneira. Tá? Felicidade é qualquer coisa que nos deixa, logicamente, felizes, que nos faz sentir bem, que nos dá um impulsionamento de alegria. É como se fosse assim algo que vem de dentro e que te faz ser feliz, sabe? Só que a felicidade, ela pode ser muito efêmera, ela pode ser momentânea, ela pode ser algo que passa. Porque se alguém é feliz o tempo todo, esse alguém é retardado. É ou não é? Não querendo falar de pessoas que têm problemas mentais aqui, tá? Porque hoje em dia tudo é politicamente certo ou correto, né? Mas uma pessoa que está feliz o tempo todo tem algum problema. Quem é que está feliz o tempo todo? Ninguém. A gente tem oscilações na nossa vida. A gente acorda às vezes e não quer falar com ninguém. A gente, durante o dia, acontece uma coisa e fica super feliz. Daqui a pouco já vem outra coisa que já te deixa... A gente tem essas alternâncias, é ou não é? Todo mundo é assim. Então, feliz o tempo todo é utopia. Ninguém é feliz o tempo todo, assim como ninguém é triste o tempo todo. Por quê? Porque o nosso conceito de alegria ou de felicidade está ligado à circunstância do que a gente está vivendo. Se tudo está bem, a gente está bem. Se tudo está mal, a gente não está tão bem assim. Só que Jesus está falando de outro tipo de sentimento. Ele está falando assim, ó, aquele que é mais do que feliz, ou seja, a alegria que ele está falando, a felicidade que ele está falando, o sentimento que ele está falando, não depende da circunstância. Então a Bíblia diz, ele diz lá no livro de João, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí ele fala assim, não a dou como o mundo dá, mas é a paz que excede todo entendimento. De que tipo de paz ele está falando? De que tipo de sentimento ele está falando? Ele está falando de algo que não está relacionado à circunstância.
É algo que não está relacionado àquilo que a gente vê de forma imediata, mas é algo que vem lá de dentro, algo que brota de maneira natural e que não tem explicação. A paz que Deus dá, essa bem-aventurança que Ele fala, essa alegria que Ele fala, é algo que não tem explicação humana, porque às vezes a gente está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, está passando por algo muito difícil, mas a gente estranhamente, a gente diz, puxa vida, mas eu estou confiando em Deus, eu estou alguma coisa aqui, eu não consigo ficar abalado, eu não consigo me entristecer, porque Deus, é Deus que está comigo aqui. Não tem explicação, é só Deus que dá essa alegria. Então ele está falando dessa, mais do que felicidade, mais do que alegria, mais sentimento, bem-aventurança. Aquele que é bem-aventurado. Aquele que, apesar da circunstância negativa, ele está feliz. Está feliz. Usando um exemplo mais contemporâneo, é mais ou menos como a gente vê alguém dando risada com a camisa do Inter. Tá difícil, né? Eu sei. Mas não é a circunstância que vai dominar, entendeu? Então eu vou lá, boto a minha camisa do Internacional e vou bem feliz para o supermercado, lá fazer compra bem, né? Tá aqui a minha camisa. Por quê? Porque não é a circunstância que vai permear. Então, é mais ou menos assim, ó. A nossa vida como pastor, a gente faz muito enterro. Os irmãos sabem, né? Eu já perdi a conta de quantas cerimônias de despedida, de sepultamento a gente vai. Só que tu vai no enterro de alguém, de um crente, o pessoal acha que nós somos tudo louco, porque ninguém lá está se esgoelepando, chorando, desesperado, não. A gente está lá celebrando a vida daquele que Deus, né, recolheu para si, que está com o Senhor e que está muito melhor. E que se pudesse perguntar para a pessoa, tu quer voltar? A pessoa diz, não, negativo, me deixa aqui. Por quê? Claro que é um momento de despedida, um momento de dor, mas a gente entende as coisas de uma maneira diferente. Porque não é a circunstância, porque ele venceu, inclusive, a morte, ele venceu a morte. E nós sabemos exatamente o nosso destino. Então não há desespero, não há, sabe, até tem um texto que muitos falam assim, que é um texto um pouco complicado, que diz que preciosa ao Senhor é a morte dos seus santos, né? Como se Deus gostasse de matar as pessoas, ou gostasse de, sabe, não, vem para cá agora, sai, deixa a família lá e vem para... Não, mas é uma questão de que nós sabemos exatamente para onde vamos, temos segurança de onde vamos. E o apóstolo Paulo chegava a dizer assim, ó, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, ele estava dizendo que se ele morrer era melhor ainda do que viver. Então o nosso conceito de felicidade ou de alegria, ele é moldado muitas vezes pela circunstância, mas aqui Jesus está falando de algo que vai além da circunstância. Algo que vai além do domínio romano, que vai além, sabe, dos conceitos que eles tinham, de conceitos religiosos, de lei e de sacerdócio, estava além daquilo ali, a felicidade estava além do que os olhos deles estavam vendo. E aí Jesus começa falando assim, no versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino de Deus. Aí, os pobres em espírito. Ele está dizendo assim, ó, se alguém aí é pobre em espírito, esse aí é bem-aventurado. Aí eles começaram a estranhar, puxa vida, mas como assim? Como é que o mais feliz vai ser o mais pobre? Aí Jesus está falando assim, ó, os pobres em espírito, deles é o reino de Deus. Por quê? Porque se alguém se considera rico espiritualmente, era alguém que não precisava de salvação. Alguém que se considera rico, farto espiritualmente, é alguém que não considera que é necessário entregar a vida para Deus. Alguém que não considera necessário a obra da cruz. Alguém que acha que é desnecessário qualquer coisa que Cristo fizesse para que o espírito dele fosse salvo. Os pobres em espírito eram aqueles que reconheciam que espiritualmente eles precisavam de salvação.
Os pobres em espírito eram aqueles que reconheciam que espiritualmente aquele que estava vindo ali era o resgatador do nosso espírito, aquele que nos faria reviver. Porque para Deus o homem estava sob o jugo do pecado. Então aqueles que reconheciam que eles precisavam da salvação, que precisavam dele, reconheciam humildemente que eles precisavam daquele Senhor e daquele Salvador, esses deles eram o reino de Deus. Então Jesus começa assim: vocês são mais do que felizes aqueles que reconhecem que precisam de salvação. Então quantas vezes, né? Se 3 crianças estão fazendo isso, imagina. Por isso que quando está a igreja toda... Aí o que acontece? É por isso então, que aquelas pessoas que se consideram já... Não, eu não preciso. A gente tem contato com isso, né? Como assim? Eu não preciso de Deus. Eu não preciso, né, do arrependimento, eu não preciso nem ir na igreja, não preciso de nada. A pessoa se considera espiritualmente autossuficiente. Ela se considera. Por isso que o evangelho bate e volta. A palavra de Deus vai e volta, porque a pessoa não considera que ela precisa de Deus. Ela diz assim, ó, quantas vezes você já ouviu assim: eu não roubo, eu não minto, eu não mato, eu não traio minha esposa, eu não faço nada errado, por que eu vou precisar de Deus? Tem pessoas que pensam assim. Então, elas acham que pela sua postura, pela sua atitude e pelo seu comportamento, eles poderiam herdar o reino de Deus. Mas não, a coisa não funciona assim. O reino de Deus, ele é manifestado e ele é aberto a nós quando nós reconhecemos que precisamos dessa graça e dessa salvação. Porque é dele que vem a salvação e não pelo nosso mérito. Não é porque nós somos alguma coisa, é porque é totalmente pela graça de Deus. Então Jesus começa falando isso: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aí ele entra assim, ó, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqui a gente pode aplicar esse texto de 2 maneiras. Do choro, propriamente dito, de uma tristeza profunda, de algo que aconteceu conosco, de algo que vem para nos machucar, que vem para nos derrubar e causa choro, tristeza. Nós podemos analisar desse texto, dessa maneira. Nós seremos consolados, porque existe uma consolação de Deus através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos consola, porque Ele é o Consolador. Mas Jesus está falando aqui também de um outro tipo de tristeza. Por que as pessoas choram? Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. São aqueles que choram pela sua miséria e por reconhecerem-se pecadores diante de Deus. Era aquele choro daquelas pessoas que sabiam que precisavam da salvação, sabiam da miséria humana, sabiam que precisavam de arrependimento. E a pregação anterior a isso, quando João Batista pregava, antes ali da revelação do Cristo, ele pregava: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação que se ouvia. E o arrependimento, ele gera contrição. Sabe, o arrependimento, ele gera um reconhecimento da miséria humana. É diferente daquele choro do ladrão que é pego no flagra. Sabe quando pega alguém no flagra, ali no flagrante, pegou a pessoa, me pegaram, um choro de arrependimento. Já ouviu falar nisso, arrependimento? Não, não é arrependimento. Arrependimento seria se o choro viesse antes. Arrependimento seria se a pessoa reconhecesse a sua miséria, a sua condição de miséria, e se arrependesse antes de qualquer coisa e chorasse. Isso é o arrependimento. É diferente do choro por causa que foi descoberto. Aí isso tem um outro nome, isso é remorso.
Arrependimento é uma coisa e remorso é outra. A gente chora por arrependimento ou por remorso? A gente chora porque reconhece a nossa miséria espiritual? Ou a gente chora por remorso porque alguém nos viu fazendo alguma coisa errada? É diferente, né? Só que ele está falando aqui, bem-aventurados os que choram, aqueles que reconhecem que precisam desse Cristo, que reconhecem, sabe, que não têm capacidade por si mesmo, mas que dependem totalmente de Jesus. Então, que o nosso choro, sabe, que a nossa tristeza seja pela nossa condição, gerada pelo Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra do Espírito Santo, é pela graça de Deus. Por isso que ele está dizendo, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, porque é o Espírito Santo que consola. E a Bíblia diz que ele é o consolador, ele que consola. Amém. Aí ele fala assim, bem-aventurado, versículo 5, bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Humildes. Em outras versões que você pode ter lido, diz assim, bem-aventurados os mansos de coração. Humildade é uma coisa interessante, porque a raiz da palavra humildade, ela começa... É uma palavra que deriva da palavra humus, com H-U-M-U-S, humus. Essa palavra humus é a mesma palavra usada para terra. Então, a humildade é o reconhecimento nosso de que nós viemos da terra. E a Bíblia diz que o homem é feito do pó e voltará para o pó. O nosso corpo físico é terra. Foi feito da terra. Então, o que é a humildade? A humildade é reconhecer que a nossa natureza é essa. A humildade é reconhecer que nós não somos melhores, nem mais merecedores do que ninguém da graça de Deus. O apóstolo Paulo mesmo dizia, quando ele começou o ministério dele, ele dizia assim, que ele era o menor entre os apóstolos. Eu sou o menor entre os meus colegas aqui entre os apóstolos. No final da vida, o discurso dele era assim, eu sou o principal dos pecadores. Ou seja, a humildade, sabe? Não pensar além de si daquilo que realmente é. A gente tem duas formas de humildade, sabia? Aliás, humildade não, do contrário da humildade seria uma forma de arrogância, né? Uma forma de autoexaltação. É quando a pessoa ela pensa muito além de si. Isso é uma autoexaltação, uma pessoa soberba, uma pessoa que acha que é tudo que, sabe, além do que é. Mas também a pessoa que às vezes ela sabe, já ouviu falar na falsa humildade? A pessoa, não, deixa assim, né? Não, nem sou bom nisso, não. A pessoa, na verdade, tu vê que a pessoa está meio que, sabe, ela está, na verdade, ela está sendo um falso humilde, porque ela sabe que ela pode, mas ela, não, deixa assim. E, na verdade, aquilo ali pode estar escondendo também um orgulho disfarçado de humildade. Porque somente Deus pode sondar o nosso coração. E muitas vezes nós somos assim. E aí, diz que uma vez fizeram um concurso para saber quem era o mais humilde. Um concurso de humildade. Na realidade, se fosse um concurso verdadeiro, não ia ter ganhador, né? Cada um ia querer ser mais humilde que o outro, ninguém ia querer ganhar. Mas um lá ganhou. Vamos dar agora uma medalha para o humilde do ano. Pode vir para cá. Daí a pessoa foi lá, assim, toda humildezinha, sabe? Até o jeito de caminhar, bem humilde. Aí recebeu a medalha, aí botou a medalha no peito e fez assim. Humilde do ano. Aí pronto, acabou tudo, né? A natureza humana é complicada, né? Porque nenhum de nós é tão humilde assim. Nós gostamos de ser elogiados, de que alguém reconheça que a gente fez, sabe?
Nós gostamos disso. Nós gostamos de receber. Quem não gosta de receber um elogio? Faz parte. Receber um muito obrigado, um agradecimento, um reconhecimento daquilo que foi feito. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado. Só que, como a nossa natureza humana ela é muito fragilizada, nós às vezes começamos a ficar dependentes do elogio, dependentes, sabe, daquilo que, como você fez bem. É como se você fizesse um arroz top. E aí você vai, serve o arroz e a tua família diz, olha, muito bem, hein, que arroz top esse, né? Aí no outro dia, você faz o mesmo arroz e todo mundo come satisfeito. Nossa, que arroz, que arroz top esse, hein? Muito bem, parabéns. Terceiro dia também, né? Aí um dia você vai, faz o mesmo arroz, bota na mesa, todo mundo come e ninguém fala nada. Ué, por que não gostaram do arroz hoje? Não gostaram, sentiu falta daquele, arroz muito bom e tal. Então, a nossa natureza humana, ela é muitas vezes feita de elogios também. Porque a nossa alma, sabe, ela se sente afagada com isso. Mas o resultado prático vai ser o mesmo. O arroz ficou igual, maravilhoso. E isso vai te dar tanto crédito que um dia que tu fizer um arroz que queimou um pouquinho, ninguém vai falar nada. Vai até dizer, não, eu gosto da parte queimada. E é interessante, eu gosto da partinha queimada do arroz também. Não torrado, né? Queimadinho aquele, né? É bom, né? Todo mundo gosta, né? Rapar a panela. Mas o fato é que nós não podemos ficar escravos do elogio. Escravos daquilo que vem, sabe? E nos tira do lugar de humildade. Porque o lugar de humildade é o lugar em que nós estamos reconhecendo no outro uma virtude que talvez até seja uma virtude que você tem uma virtude maior, mas você reconhece a virtude no outro. Você reconhece a graça de Deus na vida daquela pessoa. Porque Deus é quem faz as pessoas, sabe? Deus é que vai nos moldando, que vai tornando as nossas capacidades, as nossas habilidades. Deus vai formando isso. E cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua história para contar. E aí ele está dizendo, bem-aventurados aqueles que são humildes, porque herdarão a terra. A herança da terra. A herança daquilo que é a nossa natureza. Isso significa, sabe, reconhecer de onde nós viemos. Isso é humildade. Isso é importante para nós. E aí ele continua falando sobre as bem-aventuranças, e no versículo 6, ele diz assim, isso aqui é interessante. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aí a coisa começa a ficar, aí Jesus começa a entrar Por quê? Porque a gente pode fazer da mesma forma nesse texto duas leituras. Ele pode estar falando da justiça social, da justiça legal, da justiça humana. Mas eu creio que ele está falando da justiça de Deus. E ter fome e sede de justiça não é algo fácil. Sabe por quê? Porque o nosso conceito de justiça está baseado na reparação do dano. Você reparou para pensar nisso? O nosso conceito de justiça é baseado na reparação do dano. Ou seja, se você causou dano, você tem que reparar o dano. Você bateu no meu carro, você tem que pagar o conserto do prejuízo. Você quebrou um prato na minha casa, você tem que devolver um prato. Ou seja, o nosso conceito de justiça é baseado na reparação do dano. E o que a Bíblia fala sobre a justiça? Tem um texto que fala que a nossa justiça, isso o profeta Isaías fala, ele considera a nossa justiça como trapo de imundícia. Então, a nossa justiça não é parâmetro. Por quê? Porque nós só pensamos naquilo que eu quero ter de volta.
Você já viu, tá? Agora eu não sei como é que está a justiça do trabalho em dias atuais, mas há um tempo atrás, as pessoas entravam num emprego já pensando em entrar na justiça contra a empresa. Eu acho que continua ainda, né? A gente tem alguns irmãos na igreja que são empresários e dizem, é difícil, porque ou as pessoas querem um emprego sem carteira assinada, para poder receber lá um benefício que ele perde se assinar a carteira e vai querer ganhar 2 vezes, ou então a pessoa já entra lá calculando, não, eu trabalho tanto tempo, tantos meses, aí eu entro na justiça, ganho isso, aquilo, e aí ele fica mais um tempo sem trabalhar, ou seja, ele já faz o cálculo do que ele vai ganhar na justiça. Está vendo? Esse é o conceito de justiça. A justiça humana. Você já viu algum empregado entrar na justiça contra o patrão dizendo assim, você me pagou demais. Eu quero lhe devolver tantos R$1.000 porque você me pagou demais. Já viu isso acontecer? Acho que nunca na história, né? Por quê? Porque o conceito de justiça nosso é baseado em reparação do dano. E o que Jesus está falando? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, de que justiça ele está falando, meu Deus? Sabe qual é a justiça que ele está falando? E essa é a mais difícil. É a justiça que é do reino de Deus. Por quê? Porque a lei que o próprio Deus instituiu diz que aquele que pecar, morrerá. Então, estamos falando de uma pena de morte. Que o pecado gera morte, que o pecado gera condenação. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos, sem exceção. Então, como todos pecaram, o que todos merecem? Pela justiça? A morte. Só que Deus veio e entregou um justo, porque era um justo que não teve pecado, que é Cristo. Ele não pecou, portanto, ele não teria que sofrer condenação. Mas esse justo, ele sofreu na vida dele a condenação por todos os outros que foram culpados. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, quando vê Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele foi oferecido como sacrifício pelo pecado de todos. Então, a justiça de Deus se satisfez no Cordeiro, naquele que morreu pelos pecadores. Então, no conceito de justiça, aquele que era pecador se tornou justo e aquele que era justo se tornou pecador. E essa justiça foi satisfeita. Então, quando Cristo fala, aqueles que têm fome e sede de justiça, ele está falando dessa justiça porque a pessoa sabe, ela sabe que ela é pecadora, que ela é condenada, que ela merece a morte, mas ela tem fome e sede de justiça porque o Cristo, esse Cristo veio e se tornou pecado por nós. É por isso que nós somos saciados, por causa dessa fome e dessa sede, dessa justiça. Sabe, tem muita gente que faz uma pergunta mal colocada e diz assim, se Deus é um Deus de amor, por que tem tanto mal no mundo? Por que tanta gente sofre no mundo? Por que Deus permite destruição? Por que Deus permite tragédias? E não é uma pergunta fácil de responder. Nada fácil de responder. Mas aqueles que têm fome e sede de justiça, não da justiça da causa e efeito, não da justiça de que, sabe, Deus vai fazer um exército matar o outro porque o outro, sabe? Não é isso. Ele está falando da salvação, daquilo que é eterno, daquilo que é muito maior do que aquilo que a gente conhece. E a gente no Brasil vive uma vida muito boa. Muito boa. E aí no versículo 7 ele fala, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E esse versículo está muito ligado ao versículo 8, que diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
verão a Deus. Os misericordiosos só são misericordiosos quando estão limpos de coração. E alguém só pode ser limpo de coração se ele exercer a misericórdia. A misericórdia, o conceito da palavra, é uma junção de duas palavras. Miséria, na palavra grega, se não me engano, era miser, alguma coisa, e do coração era cardia, por isso é cardíaco, cardiologia, porque a palavra cardia é coração. Então, é como se você aplicasse o coração sobre a miséria, sobre a sua própria e a miséria alheia. Então, a misericórdia é quando nós aplicamos o coração naquilo que falta, naquilo que é algo desajustado. Então, nós aplicamos o coração, nós estamos exercendo misericórdia. E não tem como a gente exercer isso se o nosso coração não estiver limpo. O nosso coração tem que estar limpo. Por isso que para limpar o nosso coração, nós precisamos, constantemente revisar essas motivações, conceito de humildade, conceito de justiça. Tudo isso faz parte do nosso coração. E a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. É do coração que vai sair os nossos conceitos, as nossas decisões, e tudo aquilo que a gente for analisar com o coração tem que estar debaixo dessas regras, para que a gente tenha segurança de não fazer as coisas do nosso jeito. E se fazer a coisa do nosso jeito, nós mesmos vamos colher o fruto disso, né? Logicamente que a nossa responsabilidade está dentro disso, mas se o nosso coração está limpo, se nós estamos fazendo as coisas certas, nós teremos muito menos chance de erro. Nós teremos muito menos chance de fazer alguma coisa errada, alguma coisa que desagrade a Deus, porque o nosso coração vai estar limpo. Então, como ele fala sobre os misericordiosos e os limpos de coração, uma coisa leva a outra. No versículo 9, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. De novo, a gente pode aplicar isso de duas maneiras. Aquele pacificador que faz a mediação de conflitos, aquele pacificador que faz uma intermediação naquilo que está sendo disputado, faz a intermediação de um conflito, de uma guerra, enfim, esse é um pacificador. Mas quando ele fala aqui dos pacificadores, ele está falando daqueles que fazem a paz do homem e Deus. Esses são os pacificadores. Aqueles que reconciliam o homem com Deus. Porque o homem está separado de Deus pelo pecado. Mas o que o pacificador faz? O pacificador, ele ministra sobre a vida dessa pessoa para que ela então se reconcilie com Deus. Por isso que a fé, ela nos justifica para que nós tenhamos paz com Deus. A nossa paz com Deus é essa, onde a justiça de Deus está satisfeita. Onde tudo está no seu lugar, onde aquele pecador se arrepende, onde aquele pecador se une de novo à vontade de Deus. Então essa é a pacificação que ele está falando. Então, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque não existe condição de alguém ser um pacificador se não for um filho de Deus. Não existe condição. E aqui tem um versículo importante também. Versículo 10, o 11 e o 12, eles estão correlacionados. Ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esse texto aqui já aperta mais, né?
Bem-aventurados os perseguidos, insultados, perseguição, insulto. Aí a gente fica, como é que eu vou ser bem-aventurado se estão me perseguindo, estão me insultando? E assim, ó, é difícil explicar isso para nós aqui no Brasil. Pode ser, a gente já pensa em perseguição, tipo, aquele meu chefe, sabe? O treinador lá do meu time lá está me perseguindo, não me bota para jogar. Não sei. A gente alega perseguições de todo tipo, entendeu? Mas eu quero mostrar para vocês uma realidade que acontece hoje e que às vezes a gente não olha. E que eu, particularmente, me impactei muito nesses últimos tempos observando isso. Júlio, pode botar aquela figura? Alguém conhece o Ministério Portas Abertas aí? Portas Abertas é um ministério que surgiu durante a Guerra Fria, através de um polonês, que é conhecido no Brasil como Irmão André, mas o nome dele é polonês, é Andrew, uma coisa assim. E esse irmão, ele contrabandeava Bíblias, ele levava Bíblias para países onde o evangelho era proibido, na cortina de ferro. Ele poderia ser preso, poderia ser até morto pelo comunismo se descobrissem ele. Mas ele levava Bíblias e Bíblias para países perseguidos. Milagrosamente, de alguma forma, ele conseguia entrar, conseguia sair, levava Bíblias e Bíblias, e ele é conhecido como o contrabandista de Deus. Parece uma contradição, né? Mas esse é como ele é conhecido, como ele era conhecido. O contrabandista de Deus. E o ministério dele foi fluindo, e, enfim, depois vocês podem pesquisar. E hoje a missão Portas Abertas, ela atua no mundo todo. E o que eles fazem? Eles têm trabalhos em vários países, e ali onde você vê um pontinho vermelho, talvez a gente não consiga ver direitinho, mas é um vermelho e um laranja, tá? O vermelho é alta taxa de perseguição a cristãos. E o laranja, aqui tem uma legenda, aqui estou conseguindo ver. O vermelho, perseguição extrema. Então, o pontinho vermelho significa perseguição extrema. Ou seja, se você for descoberto como cristão ou falando de Jesus, você pode ser morto. E no laranja, perseguição severa. Então, existe uma perseguição severa àqueles que pregam a palavra de Deus. Tá? Então, você pode ver que são vários países aqui na América do Norte, na América do Sul, na América Central, na Europa, na Ásia. E aí tem uma lista de países que são onde a perseguição ocorre. Tem um ranking que vai desde o país mais perseguido ao país menos perseguido. Então, vamos falar aqui sobre os 10 países, tá? Vamos falar, eles têm em perseguição extrema 12 países, tá? Mas vamos falar dos primeiros 10 aqui. O primeiro, Coreia do Norte. É o país do mundo que mais persegue cristãos. Segundo, Somália. Terceiro, Iêmen. O quarto, a Líbia. O quinto, Sudão. O sexto, Eritreia. E em sétimo lugar, a Nigéria. Em oitavo lugar, o Paquistão. Em nono lugar, o Irã. E em 10º lugar, o Afeganistão. Todos esses países, praticamente, são países de religião, de matriz muçulmana. São países islâmicos. Esse mapa aqui, provavelmente, no ano que vem, ele vai ser atualizado. Porque hoje, o país que eu estava olhando é a Nigéria. Está em 7º lugar. E a Nigéria, tá? É aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui é a Nigéria. Está bem no centro aqui da África, mais para o lado oeste lá da África. Esse país, a Nigéria, o norte da Nigéria é totalmente muçulmano. E o sul da Nigéria é cristão.
Então, lógico que isso aí não é uma conta exata, porque tem muitos lugares em que cristãos e muçulmanos ainda convivem. Mas no centro do país existe um lugar ali, uma faixa, onde é uma faixa tipo meio mesclada, assim, onde os países do norte perseguem os cristãos dos países do sul, da região sul, na Nigéria. E aí vamos traduzir isso em números, tá? Porque de repente você, tudo bem, uma parte é muçulmana, uma parte é cristã. Nesse ano de 2025, mais de 7.000 cristãos foram mortos na Nigéria. Mais de 7.000. Estamos falando de uma conta média de 35 pessoas por dia. Eles estão fazendo essa conta, mais ou menos, na Nigéria. Então, é um índice altíssimo. E aí, eu peguei esse mapa para mostrar para vocês, que é um mapa, assim, depois, quem quiser, eu posso enviar também para o seu contato lá. Ele dá um quadro geral. Mas quando você entra lá no site deles, do Portas Abertas, você vê depoimento de pessoas que estavam em aldeias, estavam em vilarejos, são vilarejos mais isolados, onde não existe muita segurança, não tem muita tecnologia. Então, um dos grupos extremistas do norte da Nigéria, que é chamado Boko Haram, esse é o nome que eles dão, Boko Haram, são extremistas, terroristas. Eles entram nesses lugares, eles sequestram mulheres, crianças, jovens. Há um tempo atrás, teve, cerca de 2 ou 3 anos atrás, uma escola inteira de meninas foi sequestrada pelo Boko Haram. Era em torno de 60, 70 adolescentes foram sequestradas e levadas pelos terroristas. Isso deu uma mobilização mundial, teve toda a ONU falando, os países, todo mundo, mas a verdade é que a perseguição, ela continua. Porque muitas dessas meninas desapareceram e até hoje não se tem notícia. Outras conseguiram fugir, conseguiram ser libertas, mas infelizmente muitas são escravizadas, muitas são mortas, famílias inteiras, sabe? Famílias inteiras são mortas. Por quê? Por conta da perseguição. E aí nós estamos entendendo quando Jesus fala assim, bem-aventurados sois, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Será que a gente entende um pouco mais o que é isso? Será que teve um testemunho de uma mulher, uma viúva nigeriana, que ela não conhecia a Cristo, ela só conhecia algumas religiões lá, alguma coisa dos muçulmanos, alguma coisa da religião afro, mas ela começou a ouvir de Cristo e ela se converteu. A família dela, o marido e os filhos foram mortos pela perseguição e ela conseguiu se salvar. Então ela foi convidada a ir para um lugar onde as viúvas estavam se encontrando, e quando ela chegou nesse lugar, tinham mais 50 mulheres, todas viúvas também, porque seus maridos haviam sido perseguidos. E cada uma começou a contar a sua história, cada uma começou a contar para a outra, e começaram a orar, e começaram uma a consolar a outra. E um relato impactante que eu vejo é que mesmo diante dessa realidade, mesmo diante da perseguição, mesmo da possibilidade de morte, mesmo na possibilidade de perder tudo, e estamos falando de tudo, de perder a vida, eles continuam a não negar o nome de Jesus. Eles continuam firmes, tem pastores, tem missionários naquele lugar, tem pessoas evangelizando, tem pessoas lá pagando um preço para levar a palavra de Deus. E aí, tem uma foto no site deles lá, que eu não consegui baixar a foto, mas é uma foto impressionante. O povo nigeriano, as mulheres se vestem de uma forma bem descontraída, assim, sabe? Aqueles vestidos coloridos. É um negócio muito bonito, assim, de ver. Então, tem uma foto deles numa igreja. Imagina você numa foto de uma igreja, sem teto a igreja.
Por quê? Porque foi destruída. A igreja foi atacada, foi queimada, foi destruída, ficou só as paredes em pé. E eles estavam lá fazendo um culto, sem teto, sem nada. E eles todos lá, alegres, cantando, louvando a Deus e cantando que o nome do Senhor é poderoso. Mesmo no meio da destruição. A gente pode verificar que na vida dessas pessoas a gente pode juntar todas aquelas bem-aventuranças ali, estão presentes. Porque eles choram, mas são consolados. Eles são humildes, porque eles reconhecem a origem deles. E eles sabem muito bem para onde vão. Eles têm sede, fome de justiça. Quem mais teria fome e sede de justiça? Mas a justiça que eles pedem não é uma justiça de morte aos muçulmanos. A justiça que eles pedem é que eles se convertam, é que eles se arrependam, é que eles encontrem o Senhor também. E aquela foto ali foi impactante, e eu fiquei pensando, meu Deus, no meio de toda essa tragédia, no meio de toda essa perseguição, será que eu me manteria firme? Será que eu, para escapar lá de um sequestro da morte, não negaria o nome de Cristo? E ele termina, Jesus falando ali, ó, porque assim foram perseguidos os profetas. Assim foram perseguidos os antigos. Versículo 12: alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Desafio, né? Desafio, né? Mas são nossos irmãos que estão hoje, esses são dados bem atuais. Circulou um vídeo na internet de um pastor na Nigéria, e esse pastor estava fazendo um enterro coletivo, vários caixões lá, de famílias inteiras que foram assassinadas, e ele dizendo, eu não aguento mais, eu estou cansado de fazer enterros, porque estão matando, estão perseguindo aqui o nosso povo, os cristãos. E ele perguntava assim, ó, tem algum muçulmano sendo enterrado aí? Não, não tem. Por quê? Porque era só cristãos que estavam sendo enterrados. Por causa da perseguição. Mas que o Senhor nos dê, sabe? Nos dê graça, nos dê força, nos dê entendimento para que a nossa fé seja construída, sabe? De maneira constante, de maneira firme e de maneira que a gente tenha no nosso coração também essa convicção. Amém? Se alguém quiser depois, eu tenho esse quadro aí, posso mandar para vocês depois pelo WhatsApp, quem quiser depois me pede, mas que a gente possa entender isso, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos orar aqui para encerrar. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, queremos colocar, Senhor, a nossa casa, a nossa família, diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós vivemos aqui num país, Senhor, que não chegou a esse extremo de perseguição que os nossos irmãos lá da Nigéria e dos outros países enfrentam, Pai. Mas, Pai, fortalece eles, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sê Tu o socorro, o auxílio, Senhor, bem presente na hora da dificuldade, Pai. Fortalece eles, Senhor. Que nós oramos, Pai, para que a Tua graça, Senhor, alcance a vida, Senhor, daqueles perseguidores, Pai. Mas que incondicionalmente, Senhor, aqueles que Tu tens, Senhor, chamado nesse lugar, Pai, que sejam fortalecidos, Pai. Livra eles, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que a Tua graça seja abundante, Senhor, em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Estamos encerrando, então, essa reunião. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pessoal da Escola de Servos, eu vou botar ali no grupo, ali, a pesquisa de presença. Então, que Deus abençoe. Logo mais, 19h30, estamos novamente aí.